Bom dia, turma! Hoje é 28 de julho de 2021 e nós iremos realizar a atividade 5 do nosso bloco de atividades de língua portuguesa. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as capas dos livros que nós utilizamos nas nossas atividades, dos livros que nós encontramos na biblioteca da escola, em casa, nas livrarias. Logo de início, nós temos aqui que os textos que nós lemos, que nós utilizamos nas nossas atividades, são retirados de obras literárias. O que são obras literárias? Obras de literatura ou livros. Então, vamos observar alguns desses livros. Aqui nós temos O Bosque das Figuras Planas, O Pássaro Sem Cor, O Sanduíche da Maricota. Estes daqui são livros de literatura infantil. Então, nesses livros aqui vão conter fábulas, contos, geralmente textos narrativos que nos contam, que narram alguma história. Só que as capas dos livros, elas devem conter já algumas informações. Vamos ver algumas? Por exemplo, aqui, O Bosque das Figuras é o título, é o nome do livro. Aventuras Matemáticas de Pinóquio. Essa é a coleção do livro. Então, texto de Andréa Hall. Isso quer dizer o quê? Que o texto, que o que está escrito nesse livro foi pensado, idealizado e escrito por Andréa. Andréa é a autora deste livro. Porém, vocês estão vendo que ele é bem, colorido, tem várias figuras, ele possui várias ilustrações. Ilustrações são esses desenhos aqui. E quem foi o responsável por essas ilustrações, por enfeitar o livro e deixar ele mais agradável visivelmente? A ilustração foi de Ângela Luiza. Ela é a ilustradora do livro. Então, aqui eu já sei o nome do livro, a autora do livro e quem foi responsável pela ilustração, a ilustradora, tá certo? Porém, Ambar é o nome da editora, que foi a empresa responsável por transformar a ideia de Andréia, não é isso? A ideia de Ângela, em algo concreto. Então, colocou as palavras aí na folha, fez a capa direitinho, imprimiu e mandou lá para as lojas, não é isso? É a editora que faz isso, que lança no mercado, que coloca para venda. Aqui, O Pássaro Sem Cor. Então, nós temos O Pássaro Sem Cor. Tá vendo que o nome tá maior, tá em destaque? É o nome do livro, é o título do livro. Aqui, ó, Luiz Norberto Pascoal. Esse aqui é o autor. Tá dizendo que é o autor? Não, mas geralmente é assim que coloca, olha, o nome do livro e a pessoa que está logo abaixo ou bem próximo, se não tiver dizendo que é um ilustrador, com certeza é o autor. E aqui nós temos a informação da editora. O nome da editora, dá para ver aqui vocês direitinho? É a Educar. Aqui não tem informação sobre quem foi o ilustrador. Aqui eu só estou percebendo o título, o autor e a editora. Nesse aqui, o Sanduíche da Maricota, nós temos aqui pertinho, como eu já disse, sempre que tiver perto tem aqui o Avelino Guedes. O nome que geralmente está aqui perto é o nome do autor. É aquela pessoa que pensou, que imaginou e que escreveu a história contada dentro do livro, tá certo? É o autor dessa história. Aí aqui nós temos também a editora Moderna. Também não estou achando informação sobre o ilustrador, mas aqui eu já tenho 3 elementos bem nítidos para mim. O título do texto, o autor do texto e a editora. Então, a nossa atividade é justamente isso, coletar essas informações. Então, aqui a atividade está pedindo que vocês observem lá as capas dos livros e coloquem todas as informações. Então, a capa 1, não é isso? O nome da obra é o título do livro, o nome da história. O autor, o ilustrador e a editora. Então, a gente tem capa 1, capa 2 e capa 3, porque aqui nós temos
3 capas. Então, você observa uma, depois observa a outra e você, por fim, observa a terceira capa, certo? E coloca aqui as informações bem direitinho. Lembrando, gente, que as informações que vocês vão colocar aqui são nome de pessoas, né? E nome de obras literárias, nomes de empresas, no caso da editora. Então, são substantivos próprios, devem ser escritos com letra maiúscula, a letra inicial maiúscula, então não esqueçam, tá bom? Número 2. Qual das capas chamou mais a sua atenção? Qual desses livros você gostaria de ler? Por quê? Então, aqui vocês vão dizer o nome do livro, né? Que vocês mais gostaram, que mais chamaram a atenção de vocês, por algum motivo, por ser mais colorido, por vocês se identificarem com a história, por vocês já terem visto esse livro em alguma biblioteca. Então, diz aqui o nome do livro e explica por que você gostaria de ler ele. Número 3. Explique com suas palavras o que é uma obra literária. Tá certo? Aí, no início, eu já falei o que é uma obra literária. Aqui também, no iniciozinho, olha, tá dizendo, obras literárias, isto é, livros. Só que aí eu quero que vocês expliquem direitinho, né? Pense que vocês estão explicando em casa, para a mamãe, para o papai ou para um coleguinha, tá bom? Então, coloquem aqui a explicação bem bonitinha, caprichando na letra. O que é um autor? No comecinho do vídeo eu também conversei sobre isso, tá bom? Então, vocês vão também dizer o que é um ilustrador e o que é uma editora. Esse espaço aqui é de produção textual, quer dizer, vocês vão produzir um texto, vocês vão produzir respostas. Qual é a dica? Leiam em voz alta depois o que vocês escreveram e vejam se está fazendo sentido, se a ideia que vocês quiseram passar está correta e qualquer coisa apaga e reorganiza as respostas. Agora chegou a hora da gramática. A gente vai fazer uma revisão do encontro consonantal. Encontro consonantal, a gente já viu, não é isso? É encontro de consoantes na palavra. Porém, esse encontro de consoantes, ela pode ser na mesma sílaba. E aqui tem alguns exemplos que eu quero que vocês separem as sílabas aqui. Em sílabas separadas, olha aqui. A palavra aqui tem um encontro, porém, na hora que você separa as sílabas, essas consoantes vão ficar em sílabas separadas. E elas podem ocorrer das duas formas. Então, aqui vocês façam a separação das sílabas. E depois vocês pintem os quadrados dos encontros consonantais. Tá bom? Por exemplo, aqui, grito. Em qual desses dois ficou o encontro consonantal? Tá bom? Campo. Aí dá para juntar assim, olha. Eu sei que o M e o P, eles vão ficar em quadradinhos separados, não é isso? Mas aí dá para vocês colorirem, né? Uma ponta de um com a ponta do outro. E nessa segunda parte, né, e última, a gente vai ver palavras escritas com G e G, não é isso? Com G e com J. Por quê? Porque o G ou o J, quando ele é escrito antes de um E ou de um I, eles possuem o mesmo som, tá bom? Como é que eu digo essa sílaba? Gé. Como é que eu digo essa sílaba? Gi. Essa sílaba aqui é Gé e essa é Gi. Vocês estão vendo que o som é o mesmo. A escrita é que é diferente. Tem uma regra para a gente saber a diferença? Não, não tem a regra. Sabe o que a gente faz? A gente lê muito e a gente escreve muito. E na dúvida, a gente consulta o dicionário, tá bom? Então, aqui para a gente exercitar, nós temos algumas palavras, olha, que estão faltando. Por exemplo, aqui, ó, relógio. Só que tá faltando, tá fazendo a pergunta, é com G ou com J? Aí, será que for, na opinião de vocês, se for com G, aí vocês marcam um X aqui no G e escreve a palavra relógio com G. Canjica. Canjica se escreve com G ou com J? Se vocês acharem que é com J, marca um X aqui no quadrinho do J e depois escreve a palavra canjica bem direitinho com J aqui. E aí vocês vão observando a palavra, marcando com qual das duas letras vocês vão escrever
e copiando ela aqui bem direitinho, tá certo? E, na dúvida, por favor, consultem o dicionário. Para finalizar, eu quero que vocês escolham das palavras do exercício anterior, né? 2 delas. Escolham 2 palavras e construam aqui para mim 2 frases. Então, nós temos aqui 2 linhas. Cada linha dessa pode separar uma frase. Tentem ser bem caprichosos com atividades, não é isso? Usem bastante a imaginação. Releiam as informações que já foram dadas. Vejam o vídeo mais de uma vez. Conversem em casa com papai, mamãe, com os irmãos. E boa atividade!